Boa tarde ao senhor, a todos os deputados e deputadas. O motivo da nossa fala hoje é um pouco de preocupação com os números ou as previsões econômicas que o Paraná faz. A gente vê o governador estabelecer uns discursos de preocupação com a economia, de medidas que têm sendo feitas, e anunciando uma queda na arrecadação, que de fato eu também acredito. E às vezes a gente vê uma confusão entre o discurso do governo e a prática numérica que vem sendo feita pela Secretaria de Fazenda. O ano passado a gente discutia números sobre as condições ou não de se dar a reposição inflacionária dos servidores, os números do Paraná, no final do ano confirmou. Eu me deparei, presidente, ao ler a LDO, que está previsto fazer emendas na segunda-feira, vários pontos. Em 2019, a receita corrente realizada do Paraná foi de 50,2 bilhões. A LDO de 2020 prevê uma receita corrente líquida, uma receita corrente de 57,6 bilhões, o que representa um crescimento de 13,7% sobre o valor efetivamente arrecadado em 2019. O FMI, que é um órgão conservador na divulgação dos números, já prevê uma retração da economia brasileira por volta de 5,3% para este ano. Obviamente, isso impactará na arrecadação e nas receitas correntes realizadas neste ano, devem ser inferiores, com certeza, a 2019. No primeiro bimestre de 2020, a receita corrente foi 19% menor que o mesmo período de 2019. Isso porque em janeiro e fevereiro ainda nem vivemos os impactos da crise do coronavírus. Foram 9,6 bilhões arrecadados no primeiro bimestre de 2019 contra 7,8 no mesmo período deste ano. Mantida a tendência do primeiro bimestre, presidente, deveríamos fechar o ano com uma receita corrente por volta de 40,7 bilhões, mais ou menos. Agora, quando recebemos o projeto de lei da LDO de 2021, percebemos que, segundo a vontade da Secretaria, no próximo ano estaremos vivendo uma situação paradisíaca, digamos assim, que vê para o ano 2021 uma receita corrente de 17% maior que aquela que arrecadamos no ano passado. Isso se dá, senhor presidente e senhores deputados, graças às premissas econômicas equivocadas que vêm sendo utilizadas pelo governo e pela Secretaria. Note que a Cefa está considerando que a economia brasileira sofrerá uma retração em 2020 de apenas menos 1,18%, quando o FMI já fala em menos 5,3%. A Cefa considera uma inflação na casa de 2,72%, quando o acumulado de 12 meses já está em 2,40%, uma trajetória de queda livre. No nosso caso, ainda temos o pico da crise ainda para enfrentar. Temos uma deflação de menos 0,31% no mês de abril. Por fim, outro grande equívoco da Cefa diz respeito à consideração da taxa de câmbio de R$ 4,50 sobre o dólar, quando ele já está beirando quase R$ 6. Ou seja, vem novamente uma questão de discurso e prática, de realidade e de vontade. Eu queria muito que a vontade da Cefa se concretizasse, que seria um Paraná muito melhor, como eu vinha falando isso ano passado e coloco agora. Já que vamos votar a LDO até julho, como Vossa Excelência colocou ontem, é importante que a Cefa reveja as premissas econômicas da LDO e que revise especialmente a previsão de receita. Isso é importante, senhor presidente e senhores deputados, não apenas porque tais números irão distorcer o nosso orçamento, mas também porque muitos municípios levam em consideração a previsão de arrecadação do ICMS e PVA da Cefa para cima desses dados para elaborar seus próprios orçamentos. É só notar o quadro de premissas econômicas 2020-2023 colocado, que a gente vai ver a contradição dos apontamentos sobre o PIB do Paraná, o PIB do Brasil, o IPCA, a taxa de câmbio e a taxa de juros Selic. A fonte é do BCB e do IPARS. Portanto, eu peço que o governo revise. Não dá para fazer política com uma contradição tão grande entre a realidade e a vontade, entre os números verdadeiros e os números extraídos por suposições. Falta método científico. Já venho cobrando isso desde o ano passado. E, presidente, dia 27 tem audiência pública. Até hoje a gente não tem acesso ao CIAF com o curso dado para mais uma vez poder cobrar os dados. Sabe, presidente, já passou de 3 vezes. Eu posso pedir a musiquinha no Fantástico. Obrigado.